Bom dia! Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor eternamente. Como estão vocês? Bem? Espero que estejam bem. Deus abençoe a todos, nos livre de todo mal. Abençoe tua casa, abençoe esse que ainda vai ouvir. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, seja eternamente assim. Glorifiquemos, exaltemos o nome do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, Paráclitos. Então, amados, gostaria de falar um pouco da fé e também um pouco da incredulidade. Jesus, ele sempre nos traz a memória de que nós devemos crer, primeiramente, claro, óbvio, evidente, no poderio dele, soberania dele, que ele pode sim agir em nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos abençoando. Sim, porque ele diz, aquele que pede recebe, e se nós pedimos é porque cremos nele, no poderio dele, né? No poder, na autoridade e majestade, domínio sobre todas as coisas. Foi dado a ele todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra e tudo que nela há. E quanto à nossa vida não poderia ser diferente, mas nós devemos exercitar todos os dias essa fé. A fé, como está escrito em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A fé, ela é a certeza do que esperamos, embora não estejamos vendo, não é? É a convicção e a prova do que nós não vimos. Essa é a fé. Nós não nos baseamos no que vemos, e sim no que cremos. E se cremos, veremos. Feliz é aquela que não viu e creu, mesmo sem ver. Não é verdade? Então, aqui na palavra do Senhor, no capítulo 10, 38, o Senhor... Mas o meu justo vive pela fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Amados, eu sei que há circunstâncias às vezes na vida que nos mostram ao contrário. Porque anos e anos você tenta, às vezes, algo. Muitas das vezes você tenta e sempre tem um enviado. Sempre tem não, às vezes acontece de ter um enviado ou enviados, plural, das trevas, tentando sabotar seus sonhos. Na verdade, os sonhos de Deus, porque quando vem um sonho para a tua vida, esse daí proveu de Deus, primeiro no coração de Deus. Porque nós pedimos o que é bom, nós não pedimos coisas más. Nós não desejamos mal a ninguém. Até porque, amado, quem assim faz está contra as coisas de Deus. Está desobedecendo a ordenança do Senhor. Porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se alguém faz diferente, ele está andando em contramão às coisas de Deus. E quando alguém anda em contramão às coisas de Deus, essa pessoa não tem êxito, vai se prejudicar, né? A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que a pessoa não pode ir no seu próprio entendimento. Então, se alguém está fazendo algo para prejudicar o outro, ele está cavando a própria cova, né? No sentido da palavra, ele está se prejudicando, porque nós não podemos fazer coisas contrárias ao que Deus nos determinou fazer. Se ele diz amar o próximo, se alguém está tentando prejudicar o outro, ele está indo de contra as coisas de Deus. Então, aqui tem um exemplo de Abraão.
não é? Da passagem bíblica. Abraão, que está em Hebreus 11. Primeiramente, já falei, né, que é o capítulo 11, versículo 1, ora. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É a certeza do que você espera, embora não esteja vendo. É a prova, e a prova é a certeza do que se espera e a prova do que você não vê. Aí tem um exemplo aqui do patriarca, né? Dos patriarcas, como Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Quando ele pediu Isaac em sacrifício, o filho dele, né? O primeiro filho dele, inclusive filho da promessa, dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Porque antes dele fazer o sacrifício, o Senhor gritou e não deixou que ele fizesse aquilo, né? A fé dele era tanta, foi tanta, que até mesmo, imagine que exemplo forte, né? Você ofereceu seu próprio filho em sacrifício, misericórdia, Senhor. Aí tem aqui, ó, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Amados. Então, assim, do mesmo jeito que você usando a fé, Deus se agrada, Deus se desagrada da incredulidade. Nós sabemos que a incredulidade muitas vezes é o cansaço. É o cansaço de inúmeras vezes você ter crido. É ou não é? Muitas das vezes é o cansaço de tantas vezes. Veja se isso não é que acontece. De tantas vezes de você ter crido. Claro que nós cremos no Senhor primeiramente. Em algo acontecer em nossas vidas. Você já enfrentou inúmeras batalhas. Não é que você não creu. Muitas vezes você creu e muito. E quantas vezes você investiu em oração, em jejum, e crendo que aquilo ali, às vezes uma enfermidade, às vezes com relação à libertação de alguém da sua família, de um parente, de uma pessoa próxima. E você anos e anos e anos e anos você vem orando. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos permanecer orando, crendo. E olha, o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, que confiam nele. A orientação, amados, espiritual que eu tive é que nós devemos agradecer antes mesmo de nós recebermos. Porque é assim que quando fazemos, nós estamos mostrando para o Senhor que nós estamos crendo no agir dele. É a verdadeira fé. É aquela que você, antes de obter o milagre, você já agradece, Senhor, muito obrigado. Porque eu já estou vendo pelos olhos da fé, eita glória, pelos olhos da fé, que o meu milagre já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu. Então, assim você fazendo, você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu creio no teu agir. Eu creio que o Senhor é capaz. Não era assim que ele dizia? Aqui no exemplo, olhe, da cura dos 2 cegos.
e o mudo. E está onde, Adilene? Está em Mateus, eu vou ler agora, Mateus 9, iniciando pelo versículo 27, a cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa? Olha só, Jesus testando a fé deles, ó. Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus abençoou. E Jesus ameaçou-os, dizendo, ameaçou a maneira de dizer, né? Ele determinou que eles fossem, que não dissesse nada a ninguém, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Porque a pessoa, né, de tanta alegria, fica tão eufórica que quer dizer para todo mundo, né, o milagre que Deus fez Jesus tinha feito nele, o Filho de Deus. E, havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, ele expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Ficaram assim, maravilhados, né? Aí quando chega no versículo 34, ainda de Mateus 9. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, por que eles falaram isso, os fariseus? Porque os fariseus, eles eram sempre, nós sabemos em toda a Bíblia, que eles eram, nos versículos bíblicos que fala dos fariseus, escribas e fariseus, nós sabemos que eles eram religiosos, mas que na verdade eles não eram praticantes, eles não criam no poderio de Deus. Não é? Eles criam assim, na lei de Moisés, mas não praticavam as escrituras. Não é? Tantas as vezes o Senhor falou com eles e eles não criam. Então, assim, por isso que eu estou falando, o Espírito Santo me chamou a atenção para falar tanto da fé, o que é que você pode alcançar através da fé e o que a pessoa, muitas vezes, a incredulidade. Eles tinham incredulidade, os fariseus. Não é? E tudo isso nós sabemos que era para se cumprir as escrituras. Tanto é que tem uma passagem bíblica que fala do fermento dos fariseus. Existe um espírito imundo, ele chama-se incredulidade. Como existem outros tipos de demônios, né? Existe também o da incredulidade. Então nós devemos buscar. É fácil? Não, não é fácil. Nós devemos buscar. Até porque, amados, é cansativo. É ou não é? Sim ou não? É cansativo. Quanto inúmeras vezes você já orou, a gente tem que pedir, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque é anos e anos. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas, mas, como está escrito em Eclesiastes, mas que tempo é esse? Que anos e anos e anos e anos e anos e anos se passam? Como é que é isso, Senhor? Vem cá, desce, Senhor, pelo poder da tua graça. Desce e age sobre nossas vidas. Quem suporta tantos anos orando por uma causa e a pessoa não vê? Aí, de repente, o que pode acontecer? A incredulidade.
Porque de tanto que você já creu, tanto que você já creu, de tanto ter crido, de tanto ter invocado, Jesus disse: clama a mim, que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Aquele que bate, a porta se abrirá. Mas se você já clamou tanto, você já pediu tanto, você já jejuou tanto, tem uma hora que esgota, tem uma hora que cansa. Senhor, misericórdia, misericórdia, filho de Davi. Tende compaixão de nós. Que tudo tem um limite, Senhor. Ah, não há limite nas coisas de Deus. Sim, não há limite nas coisas de Deus. Realmente o Senhor pode ir muito mais além de tudo. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, imaginamos, se cremos nele. Só que quando você de tantas e tantas vezes você já clamou, você creu, de tanto ter crido e não vê acontecer, uma hora você cansa. É ou não é? Mas a mensagem daqui, a mensagem que o Senhor nos alerta é que nós devemos continuarmos crendo. Repreender o espírito da incredulidade, porque quando assim vem até nós, é o desânimo, é o cansaço, é o esgotamento mental e físico. Isso tudo provém das trevas, porque de tanto o Filho de Deus, a Filha de Deus, o servo, seu servo, sua serva, clamar, uma hora esgota, uma hora cansa. Então o Senhor nos mostra que nós devemos ter fé. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? A mulher hemorrágica. Tantos e tantos anos ela vinha investindo, gastando dinheiro com especialistas, com médicos. Inúmeras vezes ela creu através do homem usado por Deus, né? Porque os médicos são usados por Deus. Se fosse assim, ele não teria criado os médicos, né? Ter permitido os especialistas. Mas o Senhor é o especialista dos especialistas, médico dos médicos. Aí, aqui na passagem bíblica que está em Mateus 9:18, dizendo-lhes ele então coisas, eis que chegou o chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Depois disso aqui, aí veio Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Ela dizia para si mesma: se eu tão somente